Podemos. Pode? Pronto, boa tarde. Para quem não me conhece, eu me chamo Ana Paula. Sou de TI, tenho 15 anos de banco, né? Iniciei lá na direção geral na área de TI. Depois fui para a superintendência, fiquei na célula de negócios dando suporte. E há 3 anos eu estou como gestora lá do Hub de Inovação, lá no Porto Digital. Oi? Tá ouvindo? Tá ouvindo agora? Aí há 3 anos, né, eu estou lá no Hub. Hoje eu vim passar para vocês falar um pouco do que é inovação, olhando para a ótica do banco. Como é que o banco enxerga isso, certo? Porque não adianta a gente ser disruptivo demais e quando chegar as propostas, isso então assim vai ser uma coisa bem voltada para o que a gente pode financiar nas nossas linhas, certo? Para realmente o pleito chegar lá em cima no Comac Diretoria e passar, certo? Eu vou dar exemplos do que a gente tem financiado, tanto na área urbana como na rural, que é sucesso, né? Até hoje já falei na palestra anterior que o rural aqui do Rio Grande do Norte é primeiro lugar, né? Vocês assim dão lavada nos pareceres, né? Tem uma qualidade também. Ele é o superintendente, né? Eu nem conheço. Boa tarde, Tiago. Eu só conheço de vídeo, né? Nunca fui apresentada. Tudo bem, Tiago? Obrigada. Já estou aqui fui muito bem recebida pela equipe. Então, assim, eu falo sempre com o Israilson, essa parte do rural aqui, a qualidade é muito boa, os pareceres chegam bem escritos, o que sai um pouquinho fora assim da linha, eu já ligo para ele, a gente já vai ajustando para a qualidade não cair. Então, eu atendo 3 lugares, 3 estados, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Então, assim, em relação à escrita, à qualidade do parecer, o que vai nas informações, no agro, realmente, vocês é referência. Primeiro lugar, MPE, no FNE Inovação, né? Aqui, Ivaneide. Então, assim, é um estado inovador, é um estado que tem um grande potencial até para ter um hub, inclusive, certo? Próprio, viu, Tiago? Tem potencial. Aí já sai de minha alçada, meu filho. Você é superintendente, mas é um estado que já tem um ecossistema organizado, não é? Hoje aqui, a gente pode ver pela grandeza aqui desse evento, muito bem estruturado, e pelas iniciativas que acontecem, porque não é só o evento em si, é o que já vai acontecendo no estado, que a gente vai acompanhando, né? Mas vamos ao que interessa. Como é que a gente identifica modelos de negócios inovadores, né? Projetos inovadores para financiamento? Não tem receita pronta, certo? Então, aqui eu não vou trazer, faça isso, aquilo, um processo que não é assim. Cada estado tem sua dinâmica, né? A gente tem um normativo que é o balizador, que a gente vai seguir, mas aqui a gente vai trocar umas ideias para ver o que realmente faz sentido para o Rio Grande do Norte. Mas tudo passa, gente, pelo conceito de inovação. A gente tem que entender como é que eu vou oferecer para o meu cliente FNE Inovação se eu não sei o que é inovação. Antes de falar o que é inovação, eu trouxe aqui alguns exemplos, certo? Simples, vocês podem pensar, isso é simples. Aqui, o primeiro é uma empresa lá da Bélgica que está desenvolvendo um chocolate crocante. Aí vocês podem perguntar, Ana Paula, chocolate crocante? Sim, bem diferente do que a gente está acostumado. Porque eles são referência, né? O chocolate belga lá em chocolate, quando se fala em chocolate. E eles adicionaram alguma coisa nova nesse chocolate, nos ingredientes? Não. Foi só uma simples mudança do processo. Então, eles estão testando isso para poder escalar e começar a vender para a Europa toda. Então, a simples mudança, sem nenhum acréscimo de um novo ingrediente, sem tecnologia de ponta,
resultou em um chocolate que para eles lá fazem sentido, que é um chocolate crocante. Quem for nos Estados Unidos vai assim perceber que várias lanchonetes não tem mais uma pessoa entregando batata frita. Lá foi feito, já está assim em escala lá. É um braço, é o que eles chamam de robô. Esse braço, ele tira a batata frita do freezer, frita, coloca em um recipiente e entrega ao cliente. Então, é algo que lá já está, assim, amplamente divulgado. Daqui a algum tempo, acho que uma McDonald's da vida tudo já deve estar colocando por aqui. Então, são coisas que estão acontecendo, né? E a gente tem que ficar ligado. E esse foi o que eu achei mais interessante, é um óculos falante, e está aqui no Brasil. Achei, assim, super bacana. Ele é uma tecnologia que veio de Israel. Eles pegam um óculos normal, como esse, colocaram um dispositivo com inteligência artificial que dá oportunidade para o cego ler o que ele quiser, sem conectividade, onde ele estiver. Esse produto foi testado aqui no Brasil, em 5 estados, em escolas públicas e os institutos federais. Basta, né, que a pessoa que tenha deficiência visual olhe e mire, né, o livro, e esse dispositivo que é acoplado ao óculos, ele converte aquele texto em áudio. Então, assim, para quem tem uma deficiência dela, então, o que é que eu quero dizer com isso? Que é um objeto que já existe, nada disruptivo, e foi colocado nele, né, um dispositivo com inteligência artificial que deu essa possibilidade de quem tem, acho que só quem sabe essa dificuldade é quem passa por isso. É muito bom, imagine, uma pessoa que tem essa deficiência está aqui, olha, consegue ler todos os estandes. Se der um livro a ela, ela consegue ler. Então, são depoimentos assim belíssimos. E eles estão, a tendência é eles colocarem esses óculos nessas escolas que estão credenciadas públicas, como se fosse um livro de biblioteca. Então, durante todo aquele ano, quem tem essa deficiência e não foi credenciado para ter um só para ele, vai lá e tem acesso aos livros. Então, isso tudo é inovação, né, para a gente abrir na mente. Assim, o que é que o nosso normativo diz? Que é algo, né, é um ato de criar ou modificar um produto, processo ou serviço, gerando vantagem competitiva e mantendo competitividade. Quando chegar um cliente lá na agência de vocês ou agente de desenvolvimento que estiver fazendo as visitas, vocês têm que pensar em 3 palavras quando forem ofertar o FNE Inovação. Essas 3 palavras são muito repetidas até pelo próprio Luiz Sérgio, ele sempre fala nisso, que é um dos apoiadores dessa linha. Então, é algo que vocês têm que ter em mente. Quais são essas 3 palavras? Competitividade, produtividade e impacto. Certo? Então, para oferecer FNE Inovação, vocês pensam nessas 3 palavras. Certo? E daí? Como é que eu posso perceber aquilo na conversa com aquele cliente? Vai muito pelo que a gente está conversando hoje aqui com o Israelson no almoço. É você questionar, porque assim, esses clientes nossos, tanto do rural como das pequenas empresas, eles muitas vezes têm essa dificuldade de perceber esse conceito. Então, é a gente que tem que ir direcionando. Claro que a gente não vai pegar normativo, não vai ficar lendo para eles o que é inovação, mas a gente pode perguntar, certo? Ele já tem uma ideia do que ele quer financiar. Para você saber, como gerente, se aquilo você dá para enquadrar ou não, você vai perguntar. Mas esse equipamento que você quer financiar, ele está resolvendo algum problema lá no seu processo produtivo? Ele vai dar o depoimento dele. Esse equipamento lá na sua empresa, ele é o primeiro que você vai adquirir ou é só mais um? Porque o nosso normativo, ele não deixa, ele tem essa limitação, né? Limitação não, tem esse critério. Tem que ser algo novo para o empreendimento.
Não precisa ser disruptivo no mercado. Nosso normativo olha para o empreendimento, para aquela empresa. Vou dar um exemplo. Estava conversando hoje com um colega de Mossoró, que lá ele está me falando que tem muitas clínicas, né? Está aparecendo essa parte de saúde lá. A gente sabe que Mossoró, eu acredito que é uma cidade polo, né? Tem um impacto muito grande ali na região. Se uma clínica vai comprar, por exemplo, um tomógrafo, né? Essa clínica não tem nenhum. Normalmente, quem precisa, se não tiver lá na cidade, tem que ir. Isso vale para qualquer cidade, tem que ir para uma outra cidade, viajar para outro lugar. Ele pode financiar isso como FNE Inovação. Agora, ele tem que deixar claro o que no questionário que a gente envia para ele. A clínica não tem esse equipamento, ela vai impactar toda aquela região, porque pessoas, né, pacientes que precisavam viajar, não vai precisar mais, a cidade vai oferecer esse serviço. Consequentemente, a clínica vai ter um aumento de produtividade, porque vai ter mais clientes. Então, é isso que tem que ficar claro, que é uma novidade para aquele empreendimento. Tá certo? Agora sim, isso aqui é importante. O que é que o nosso manual não considera como inovação? Vou dar um exemplo no rural. Eu tenho meu empreendimento lá rural, tenho um trator, quero comprar outro. Aí não vai, certo? Porque entende que aquele empreendimento, um dia não tinha nenhum, comprou um, se for comprar o segundo, já interpreta como se fosse até uma frota. E isso aí não passa, a não ser que aquele que ele estiver comprando tenha um dispositivo, tenha um sensor que vai fazer algo diferente. Aí isso tem que ficar muito claro. Eu tenho IoT, eu tenho sensores que vai fazer isso. Então, aí sim, mas tem que ter algo diferente. Não é só um trator por trator. Então, isso tem que ficar claro. Tá certo? Tem que ser uma novidade para o empreendimento. Enxerga o empreendimento, aquela unidade produtiva, aquela empresa, aquele sítio, ok? Aí, se você me perguntar, Ana Paula, lá no Hub, o que é que passa mais? Vocês fazem mais parecer para quê? É para melhoria de processo. Eu posso dizer que 80% é melhoria de processo. Por quê? Porque a forma até mais fácil de você inovar, porque ele está relacionado com a forma de fazer alguma determinada atividade. Então, é um equipamento que eu compro. Eu vou dar um exemplo de um restaurante lá de Recife. Era um restaurante nos moldes tradicionais, que durante a pandemia lá foi muito impactado, ele foi fechado, né? Para não morrer, essa cliente começou a conversar com outros empresários que tinham restaurante também, e ele perguntou a um desses amigos dela, como é que você faz para enrolar essas quentinhas? Porque ficou tudo quase como se fosse o iFood, né? Ela não estava no iFood, mas fazia entregas pelo WhatsApp. Ela disse, minha produção, eu tenho até uma boa cozinha industrial em casa. Meu problema é na hora de fechar essas quentinhas. Por questões de preço, ela não utilizava aquelas de isopor, que era só colocar uma tampa e fechar. Ela usava aquelas mais simples, que é de alumínio, você botava uma tampinha e ia naquele quase artesanal, fechando uma por uma. Então, ela disse que estava perdendo muito tempo com isso. Tinha 2 pessoas na cozinha que ajudavam ela, mas a comida já saía fria, demorava mais e estava tendo muita reclamação e ela perdendo cliente. Ela adquiriu, aí ela tomou coragem, né? Porque já estava em uma situação complicada de pandemia. Ela comprou uma máquina que não era nem a mais top da época, mas que ela colocava aquele mesmo recipiente e ele fechava. Então, aquilo para ela economizou tempo, conseguia produzir mais quentinhas e aumentou a produtividade dela. Ela até ganhou um prêmio do MPE que a gente levou. Então, é você olhar aquela mesma atividade que a gente faz e pensar como é que eu posso otimizar esse processo, aperfeiçoar, melhorar. Isso tudo está vinculado com inovação.
Não vamos pensar em algo muito distante, não, porque para pequenos empreendimentos rurais e MPE, gente, a inovação ela tem que ser prática e ela tem que ser viável, ela tem que se pagar. Porque se for algo que demandar altas capacitações, ela nem consegue ir para frente, entendeu? Porque normalmente a gente faz assim projetos maiores com aquelas empresas que já são mais robustas, que elas já têm um laboratório de inovação ou tem uma equipe de P&D. Aí é mais fácil. Mas você pegar uma micro e pequena empresa, que todo mundo faz tudo ao mesmo tempo agora, pegar um micro, né, um produtor rural que já tem as suas dificuldades, até mesmo são pessoas mais simples, nem sempre tem muito estudo. Para você colocar muita coisa na cabeça deles, para você conversar é difícil. Então, a gente, muitas vezes, lá a gente dá muitas palestras lá no sertão. Eu tenho que falar de uma forma totalmente diferente, porque se eu ficar falando sensores, IoT, vai dizer essa mulher é maluca. Então, a gente já combina com os palestrantes que a gente leva. Nada de tecniquez em inglês. Vamos entender, para até aquelas pessoas se sentirem respeitadas. Então, eu creio que passa muito por isso. A gente entender quem a gente está atendendo e começar essa atividade de como se fosse um diagnóstico e perguntando, certo, então você quer essa máquina para isso, você tem outra, ela vai resolver o quê? Você colocando ela lá, você vai vender mais, vai vender menos, porque a própria conversa da pessoa, pelo faturamento dela, tudo você vai tendo subsídios para dizer, não, essa é uma candidata para a FNE Inovação. Entrar em contato conosco. Isso no rural é bem mais fácil, até pelo normativo ter mais exemplos e porque a gente ainda está em uma agricultura no rural, muitas vezes no 1.0, não está nem no 4.0, está no 1.0. Então a gente pensa, se ele lança as sementes de forma manual e vem um equipamento que lança de forma automática, com a mesma quantidade de sementes naquela área, isso já é uma inovação para ele. Então, muitos equipamentos agrícolas a gente coloca, porque para aquele empreendimento que trabalhava de uma forma bem rudimentar, é inovação. Então, quando vocês forem passar isso para os clientes, vocês tirem um pouco dessa ideia que é algo que custa muito dinheiro, que é algo que demanda muito a capacitação, principalmente para esses pequenos. É a gente, principalmente, entender o processo dele e verificar. Normalmente, é mudança em processo. A gente já teve alguns casos de mudança em produto também, mas 80% dos casos está ligado com inovação em processo. E com perguntas, vocês vão conhecendo, vão entendendo aquela atividade e ver se consegue financiar, né, o que ele está solicitando pelo FNE Inovação, porque para o cliente é bom demais, gente. São até 15 anos, não é? São até, para pagar, até 5 anos de carência. Então, assim, e eu vejo que é uma linha que está muito fortemente ligada à missão do banco, né, que é desenvolver realmente a nossa região, né, e a gente com essa inovação está dando poder de competitividade um pouco maior para eles. Aqui são algumas características, isso tem no normativo, tá? A gente só coloca, mas eu não vou ler. Nos setores rurais eu já falei que assim tem uma não rural. Vocês olhem bem para o processo do cliente, pergunte, né? É bom a gente ficar atenado, a gente vê muita coisa, como essa moça do restaurante, ela conversando com outra, teve essa ideia, o gerente, como é um que já trabalha muito com a gente, aí detectou, Ana, não dá para botar esse equipamento que coisa essas quentinhas, que fecha essas quentinhas como FNE Inovação, não, eu digo com certeza, passou. Né? Mas aí, para chegar até a gente, vocês têm que também ter esse insight e sair perguntando. Porque se a gente for esperar do cliente, gente, quando chega FNE Inovação, normalmente nas agências, são aqueles pleitos enormes, com aqueles projetistas já sabidos, certo? MPE, a gente tem que roer o osso. A gente tem que perguntar. O rural já é um pouco mais fácil, porque
Tem os projetistas, muitos já conhecem, Helso já fez um treinamento com eles. E como tem essa gama ampla de máquinas agrícolas, aí é um pouco mais fácil. Foi alguns exemplos que eu dei. Aí é só uma visão que a gente dá, né, das vantagens, porque não é só bater meta para o banco, não. Se a gente for trabalhar só, porque eu tenho que bater minha meta, a meta que Ivaneide falou, meio que perde o propósito. É tão bom quando a gente vai em um encontro de MPE que tem a premiação, ou próprio uma premiação do Crédito Amigo, e ver aquelas pessoas contando seus depoimentos. É algo assim que dá uma satisfação. Acho que eu costumo dizer, principalmente esses do Crédito Amigo, eu volto renovada. Eu digo, ai meu Deus, todo aborrecimento, quer dizer, tem dias que são difíceis para a gente, né? Que a gente sai por aqui, né? Eu digo, vale a pena. Pessoas que passavam fome, pessoas que mudaram completamente sua vida, né? Porque acreditou no banco, foi bem orientado e deu certo. Então, a gente tem que olhar muito para esse propósito. Não é uma simples linha que a gente está oferecendo. É uma linha que, usada de forma correta, enquadrada corretamente, realmente traz diferença. O que a gente tem feito lá em Pernambuco, gente? Principalmente no interior, porque eu digo assim, que a capital ela é bem mais servida de informação, de empresas, mas quando você vai para o sertão brabo, aqueles locais mais distantes, né? Se eu chegar lá como Banco do Nordeste for falar de FNE e inovação, ninguém me dá crédito, não. Então, eu fiz 3 eventos lá esse ano. E como é que a gente tem que ter toda uma estratégia, que é pegar um representante forte do estado, daquela cidade, normalmente, o Sebrae nos ajuda muito. Então, a gente vem com o Sebrae. Se tiver instituições de ensino, a gente é uma rede de colaboração. A gente se junta também e pergunta à agência que está nos recebendo. A gente fez um em Arco Verde que foi assim um sucesso lá, que também é sertão. Essa agência teve algum FNE Inovação? Ele teve, né? Uma indústria de leite já teve. Vou chamar para você conversar com o empresário. O empresário deu um depoimento tão bacana em um painel que a gente fez para 80 pessoas, que depois outros clientes foram atrás de Marcelo, que é o gerente geral, para saber dessa linha. Então, eles se sentem validados quando a gente tem um caso de sucesso na cidade para levar, que é mais ou menos o que a gente vai fazer aqui no painel 19 horas. Porque se a gente falar só por a gente é bancário, é banco. Mesmo a gente falando, não, é um banco é um banco ético, que tem propósito, que tem uma missão, taxas mais justas, mas ainda um pouco. Mas quando você leva um empresário que sabe as dores do que é empreender, que fez aquele investimento e que deu certo, é diferente. Então, assim, é interessante que cada agência comece a pensar assim também. E a gente vá construindo essa rede, porque só quem ganha, na realidade, é a nossa região, que é tão sofrida e precisa melhorar muito, né? Agora, pronto. Vamos lá, agora o parecer, né? Porque às vezes chegam os pareceres que eu digo, tá mal assombrado. Parecer mal assombrado, a gente tem que conversar. Porque não adianta nada a gente fazer de qualquer jeito, que lá em cima vai barrar. Porque passa pela gente, depois tem a central, que normalmente hoje não tem. A gente já teve alguns casos da central pedir para a gente tirar o enquadramento. A gente diz, nadinha, a gente não vai tirar coisíssima nenhuma. Lá em cima que tire, que eles podem, mas a gente não vai tirar não, a gente acredita que é, né? E foi passando. Mas para isso ele tem que sair bem construído da base, para o cliente não esperar tanto, vocês não esperarem tanto. Mas aí, o que é que a gente tem que ver? Normalmente a gente pede 3 documentos, tá? Que é aquele questionário Word do Hub, ok? Os orçamentos dos itens pleiteados, né, que isso é necessário, e o plano de negócio, tá? Então a gente lê, com base nesses documentos, a gente constrói um parecer, dizendo por que inovação. Mas para a gente construir isso, a gente não
Normalmente a gente não fica só com as informações que vocês mandam. Quando é algum projeto que já tem estudos, ou seja, no Sebrae, Embrapa, tudo a gente cita, né? Principalmente essa parte do rural, a gente cita que tem estudos que apontam que isso dá certo para fortalecer a justificativa. Isso é importante. Agora, a gente pega um questionário, aí pergunta um dos itens, né? Porque esse projeto é inovador? É inovador porque está trazendo técnicas revolucionárias, disruptivas, são as palavras que a gente encontra. Aí fica difícil. É só você dizer, é inovador porque se propõe a resolver um gargalo, um problema, uma dor que o cliente tem. E contar a história, eu digo, olha, gente, não tem mistério, não. Se contar a história sem mimimi, dá certo. Não precisa escrever bonito, que eu sou muito prática. Eu digo, não precisa ficar no mimimi, não. É sem mimimi. Agora, falar para você ler, porque eu digo assim, todo mundo que passou no nosso concurso, no mínimo, tem segundo grau. Então, a gente tem que ler aquilo e dizer, ele quer financiar o equipamento tal. Para quê? Para isso, isso e isso. Se é inovação ou não, a gente vai vendo depois, mas isso tem que ficar claro. E, às vezes, nem isso a gente consegue identificar e fica difícil, né? Então, a gente tem que ter essa visão do que o cliente quer, ele vai usar para quê, né? E lembrar daquelas 3 palavras. Se for aumentar a competitividade dele, gente, muitas vezes ele, com esse financiamento, ele vai sair daquele local, daquele município, vai alcançar mais 3, mais 4. Tem que colocar isso lá no questionário, certo? Se ele vai impactar aquela região, como foi aquele caso da saúde, principalmente, que a gente vê muito isso no interior, isso é um fator relevante, tem que ser colocado, tá certo? Então, assim, o que é que ele quer e o que é que ele vai resolver, vocês têm que esclarecer isso de uma forma que a gente leia, entenda e a gente depois vai enquadrando, vai melhorando, porque a gente também tem muito esse trabalho de pesquisar mais, botar mais justificativas para ficar algo que suba porque a gente já teve uns que sobe para passar o comar que chama, a gente entra no confessionário e não é, e por quê? Para não ficar esse vai e volta que é muito chato, né? A gente luta tanto para não ter essa visão de banco burocrático, banco que demora. A gente não quer que o parecer seja mais um entrave na vida do cliente. É muito chato isso, entendeu? Então, tudo que a gente puder fazer para adiantar aquilo, muitas vezes, inclusive, eu peço, hoje com a tecnologia, isso pode ser feito aqui também. Ana Paula, eu tenho mais 2 colegas, então lá são 3 pessoas. Ana Paula, eu tenho um parecer, mas eu não estou entendendo direito se pode ser ou não. A gente está à disposição, gente. Marca uma reunião pelo Teams e a gente tira essas dúvidas, entendeu? Isso pode ser até feito bem antes de vocês começarem a instruir mesmo a proposta. Não está claro para mim, está esquisito, é ou não? Vai conversando, a gente marca em um melhor horário para vocês, que a gente sabe que vocês prestam atendimento, não é todo o horário que vocês podem estar falando. A gente marca a reunião, vai trocando ideia, vai conversando e vai construindo paralelo. Não precisa vocês terem todas as informações para a gente fechar o parecer, não. A gente já vai conversando, já vai orientando. Eu faço isso muito lá. Manda para mim que eu vou dar uma primeira lida, dou uma validada, vejo se está bom. Não, não está bom, está faltando isso, devolvo. E a gente ganha tempo. Então, assim, eu já me coloco minha equipe à disposição para isso. Porque eu acho que a gente ganha tempo, a gente vai aprendendo. Muitas pessoas deixam de fazer FNE inovação, sabendo o que é inovação, porque acha que esse questionário é um tratado de Tordesilhas e não é. É como eu falei, não precisa de mimimi, é só responder o que está ali escrito e a gente vai construindo juntos. Entendeu? A agência, cliente, muita coisa vocês não sabem responder. Precisa, porque passa pelo processo produtivo, aí pede ao cliente, me ajude com isso aqui. E a gente vai ajudando, 3, 4 mãos, o negócio sai. Entendeu? Agora a gente tem que perguntar, questionar para o negócio sair bem direitinho. Aqui vocês devem conhecer muito. Anderson, Anchieta, por e-mail, né? Eles que trabalham, são os que dão mais pareceres, né? Então, a equipe
somos nós, né? Mas a gente está, sim, à disposição de vocês. Agora, eu acredito que a gente vai se aperfeiçoando a partir do momento que a gente vai fazendo. Fez o primeiro, não saiu tão bom, não tem problema, a gente vai melhorando. O segundo já vai com mais experiência. A gente aprende assim, ninguém aprendeu, a gente não nasce pronto, né? Então, a partir do momento que a gente for fazendo, vai construindo, conserta, quando a gente devolver, não precisa ficar com raiva, porque a gente ajuda. Vai dando certo, né? Eu tenho uma parceria muito boa aqui com o Irailson, certo? Normalmente, o que vai do agro, do rural, é bem 80% dos casos são bem legais. A gente até responde mais rápido por isso, porque já chega tão redondinho que a gente tem mais agilidade para fazer. E o que não está bom, a gente devolve também, não tem essa. Conversa, vou em anexo, ligo. Então, usem da mesma maneira. A gente eu sou muito acessível, certo? É só perguntar que o negócio dá certo. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Fale, Sérgio. Ana, boa tarde. No caso de uma atualização de um parque fabril, porque veja só, o que é que acontece? Necessariamente você não tem um processo fabril ou de um serviço que uma máquina venha modificar aquele modus operandi, mas com o passar do tempo, aquele parque fabril, aquela máquina perdeu a eficiência operacional. Nesse momento, às vezes você adquire a mesma máquina, mas você ganhou eficiência operacional. Entra como? Sim, estamos com um pleito que eu fui até conhecer com o superintendente do estado de uma indústria de sabão em pó lá de Recife, que é justamente modernização do parque, né? E muitas coisas, isso que você falou é interessante, porque, Sérgio, hoje os dispositivos estão todos conectados. Então, aqueles equipamentos, ela diz que tem 20 anos, não se conecta com ninguém, entendeu? Eles não estão conseguindo vender mais, porque a produção deles também está estagnada. Então, eles vão adquirir, é o mesmo processo, ok? Mas eles vão comprar equipamentos mais modernos. E esses equipamentos, normalmente, quando é uma modernização de planta, tem muito essa questão de sensores, de automação, muito conceito de indústria 4.0, né? Ou logística 4.0. Normalmente tem. E a gente consegue enquadrar. Boa tarde, tudo bom? Éber, eu trabalho coordenando aquicultura e eu vejo um problema na piscicultura e na cassinicultura, que é a questão dos aeradores, que consomem muita energia. Teve um cliente nosso que pegou aquela ideia de molhar a grama com a mangueira toda furadinha e fez o inverso. Ele joga na água dos viveiros. Então ele tem um compressor, ele liga esse compressor e joga ar nos viveiros, porque para os camarões e os peixes poderem respirar. Levei alguns carcinicultores na fazenda dele e alguns falaram assim, é um pouco caro. Mas para ele está funcionando, porque tem 48 viveiros, mas o mini não sentiu que ficou caro. Um outro pegou aquelas mangueiras mais grossas, que é quase um cano, e fez esse sistema. Um outro já chegou e falou assim, já vou pegar um pouquinho do que Sérgio falou. Um equipamento dele não estava obsoleto, é um equipamento novo, que é um automatizador que liga o ar à medida que a oxigenação da água diminui. Na hora que aquele termômetro percebe que está faltando oxigênio na água, ele aciona. Essa mangueirinha, e um outro já veio com a mangueirinha, que ela fica na superfície, mas ela não aprofunda, que geralmente os viveiros é de 1,5 m, 2 metros de profundidade. Um outro já quer pegar essa mangueirinha e fazer em vertical. Isso é considerado inovação? É inovação. Agora a gente tem que ver o que é inovação para o banco, tá certo? Éber, pronto. Por quê? Lá em cima, já nas alçadas, o banco ainda tem uma visão um pouco conservadora, certo? Então, muita coisa
que a gente vê como inovação tem passado para outras linhas. A exemplo de FNE Verde, porque a gente tem essa questão da sustentabilidade e tal, não passou, certo? Porque o que é que eles esperam? Isso eu estou falando na expectativa de alguns membros desses comitês, que quando a gente fala em inovação, a gente tem que ter automação, a gente tem que ter equipamentos, tem que ter uma tecnologia. Então, quando sai disso, a gente tem que explicar muito bem esse funcionamento. Tem que se apoiar em estudos. A gente já passou algumas coisas, mas já teve algumas coisas negadas também. Então, a gente tem que se apoiar em estudos, por estudos, assim, por instituições que tenham um respaldo, né, para poder passar. Então, assim, não tem é ou não é, depende do caso. Você falou que... Perdão, só concluindo. É porque você falou que aquilo que altera o processo e melhora a produção. Para esse carcinicultor que foi exemplo, ele falou que diminuiu bastante a custo de energia e também ele deu empregabilidade, que ele teve que contratar um funcionário para poder, até mesmo para poder desentupir as mangueiras que entopem com o ar. E também deu maior capacidade de ele poder fiscalizar, né, e estar administrando o tempo de oxigenação da água. Aí, quando eles vieram com essas ideias, eu falei assim, eu não sei se eu posso colocar isso, jogar isso, convencer isso ao gerente de relacionamento e mostrar para ele que isso é inovação. Tem essa questão um pouco, entendeu? Que dependendo de quem estiver no comitê, nem tudo passa por essas questões de entender que o FNE é inovação, tem que envolver equipamentos, automação. A gente já conseguiu passar alguns, mas a gente tem que justificar bem. Aí você tem que ir para a produtividade do cliente, quanto ele vende hoje, quanto ele vende amanhã ou futuramente, redução de custo de X para X. A gente já tem que trabalhar com indicadores, entendeu? Então, cada caso é um caso. Então, a gente já tem que usar mais indicadores, antes era assim. Porque quando a gente fala muito em inovação, gente, principalmente essa de processo, vocês pensem em duas fotos. Como eu estou hoje, como é que eu vou chegar fazendo esse financiamento. Então, é essa justificativa, é essa transição que a gente vai ter que saber escrever bem para justificar o projeto, entendeu? Assim, gente, eu me coloco à disposição, certo? Minha equipe, se precisar de uma conversa, antes mesmo de formalizar o parecer, a gente faz uma reunião via Teams. Hoje, com a tecnologia, não tem distância. Então, dá certo. Gente, obrigada pela participação de vocês. A Ana Paula está se desdobrando, já participou de várias palestras aqui, já participou de uma reunião com a Coincitec, a Comissão de Inovação, Ciência e Tecnologia aqui do Estado, né? E a gente está fazendo articulações com esse ecossistema para que a gente possa cada vez mais construir essa ambiência de inovação, né? Então, tem projetos simples, tem pleitos simples, que são enquadrados como inovação, sim. A gente pode buscar esse banco de dados desses projetos junto ao Rubini, com essa expertise que eles têm para o enquadramento e inovação, porque a gente sabe que é a melhor taxa que a gente tem do FNE. Então, a gente buscar essa melhor taxa para o cliente, essa melhor qualidade do crédito para o cliente é imprescindível. E para ter uma demonstração desses casos, a gente construiu um momento com os nossos cases de sucesso do banco, que vai ser esse momento dessa roda de conversa com clientes agora às 19 horas. A gente está trazendo alguns clientes que foram premiados no Prêmio MPE na categoria Inovação e outros que foram finalistas, né? Para a gente ouvir deles como foi esse processo de empreendimento, como foi essa parceria do banco com o banco, né? E como ele estava no início e depois onde ele chegou. Isso a gente vai conseguir observar bem, identificar bem nesses exemplos, tá joia? Então, a gente conta com a participação de vocês. Aproveitem, interajam com o ecossistema, entendam, compreendam. A gente está todo mundo junto nesse processo de aprendizado para a gente conhecer todas essas comunidades, essas incubadoras que estão aqui e essas oportunidades, né, de clientes que nós temos aqui. Obrigada a todos pela participação.